Trajetória com propósito. Talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Uma conversa leve, recheada de conteúdo, com foco no sucesso em sua trajetória com propósito. Começa agora, aqui no portal rmsnews.com.br. Trajetória com propósito, com Miriam Zaccarelli. Olá, eu sou Miriam Zaccarelli. Sejam muito bem-vindos a este primeiro encontro do projeto Trajetória com Propósito. Estaremos ao vivo todas as quartas-feiras, às 21 horas, no portal rmsnews.com.br. É um sistema de comunicação integrada. Receberemos aqui convidados que vão compartilhar suas experiências e desafios e realmente vivem o seu propósito de vida, para que sirvam de inspiração para você se encontrar e encontrar o seu propósito, ou ainda, quem sabe, talvez dando um novo significado para ele. Estamos apresentando Trajetória com Propósito. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Nossa convidada especial de hoje é a doutora Maristela Ronda, que é advogada, empresária, sócia, diretora das empresas JHD Construções e OIT Tecnologias. E é voluntária, vice-presidente do Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas do Serviço Social da Construção Civil, que é a Seconce São Paulo. É membro do Comitê Gestor do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, é vice-presidente do Sinduscom São Paulo, na área de responsabilidade social, é ainda vice-presidente do MAX, que é o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, conselheira do Instituto São Paulo contra a Violência e presidente do Conselho de Ética e Compliance da Seconce SP, dentre outras coisas. Nós fizemos aqui um resumo da apresentação da Maristela Ronda. Seja bem-vinda, doutora Maristela Ronda. Eu fico imensamente grata por ter aceitado o nosso convite para essa primeira apresentação, onde a gente vai poder falar muito sobre o propósito, trajetória com propósito. E não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que a doutora. Boa noite a todos, minha querida amiga, que eu respeito muito pelo seu profissionalismo, pela sua carreira. Eu sou uma aprendiz sua, tá? E estou muito lisonjeada por estar sendo a primeira a entrar no seu programa de trajetória de propósito. Ótimo. Sabe o que doutora Maristela Ronda, minha amiga querida? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua trajetória com propósito. Como isso começou? Como você descobriu o seu propósito de vida? O meu propósito de vida, eu acho que veio desde criança, sabe? Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, eu dizia para minha mãe, eu quero ser duas coisas na vida. E ela falava, o que você quer ser, minha filha? Eu falava assim, na época não existia curso de gastronomia, não existia o livro Dona Benta, que eu sou da época do livro Dona Benta. Eu falava, eu quero ser uma Dona Benta ou quero ser uma advogada. Então, eu acho que mesmo na infância, eu já tinha delineado o meu propósito. E o que aconteceu? Dona Benta eu não consegui ser, porque não tinha curso de gastronomia, então eu fui ser Dona Benta em casa, porque adoro cozinhar. Gosto muito, gosto de experiências novas, gosto de fazer a comida caseira, porque eu sempre olhei a comida com muito carinho, com muito amor, seja ela mais sofisticada ou ela mais simples. A comida com amor, ela tem outro sabor. E acabei indo pela carreira advocatícia. E acabei me tornando uma advogada, empresária. E aí começou a minha vida.
É uma vida assim de... Pois não. E é uma vida assim que, no longo de todos os anos, todo esse tempo, né, toda essa trajetória, você vai conquistando passo a passo, degraus a degraus, né? Aliás, degraus a degraus, nessa conquista, nessa conquista. Eu acho que a vida é uma conquista. Bom, a gente aqui, fique à vontade, Maristela, porque você tem muita coisa para contar, né? Eu gostaria de saber como você fez uma escolha que eu acho muito importante, como membro, né? Você é voluntária de um projeto tão importante no conjunto hospitalar. Conta para a gente um pouquinho sobre o que o que está ligado isso ao seu propósito. Bom, eu acho o seguinte: primeiro eu fui presidente do Sinduscom, vice-presidente do Sinduscom. O Sinduscom, ele é ligado ao SECONSE, porque ele é a área da saúde do trabalhador da construção civil. SECONSE, ele é dividido em duas áreas: gestões delegadas de hospitais estaduais e municipais e a construção civil. Então, eu entrei no SECONSE também há 20 anos para prestar um serviço de voluntário para os trabalhadores da construção civil ligados à saúde. E eu sempre tive também, quando eu era pequena, minha mãe também sempre fez responsabilidade social, porque antigamente não existia essa palavra, responsabilidade social. Você fazia ações sociais. E eu aprendi muito dentro de casa. Se doar, poder ensinar, sempre com o propósito de fazer alguma coisa por outras pessoas, fazer alguma coisa para alguém. E isso ficou muito evidente na minha personalidade. Aí, junto com o Sinduscom e mais o SECONSE, na área de gestão delegadas, né, eu vou acelerar um pouco, porque senão eu não consigo chegar nos objetivos. Nós, dentro do SECONSE, na área de gestão delegadas, nós temos 6 hospitais públicos que a gente faz a gestão delegadas do estado de São Paulo e várias unidades básicas de saúde. Isso na área de gestão delegadas. Aí chegou a oportunidade de ter uma licitação aqui em Sorocaba do CHS. E nós, como sorocabanos, que a gente vem acompanhando durante anos a trajetória do CHS, e sempre, né, pensando que a gente poderia contribuir isso com o CHS. E veio a oportunidade. A oportunidade veio através de uma licitação do Estado. Eu cheguei no SECONSE, né, no conselho do SECONSE, e falei com o conselho que eu gostaria muito de, se ganhasse, se fosse contemplada na licitação, no convite, eu gostaria de pegar o CHS, porque eu, como sorocabana, gostaria de tentar fazer algo melhor para o CHS. E aí a licitação veio em 2018, nós tomamos posse e estou aqui no CHS, né? Trabalhando bastante, me doando muito. A saúde precisa muito, muito de trabalho, de contribuições, de ações, de gente que quer fazer. E você considera que quando há um propósito, deve haver sacrifícios também ou não necessariamente? Olha, eu vou dar um exemplo até no CHS, né? A gente tem o propósito de fazer algo melhor, mas a gente faz muito sacrifício. Sacrifício em poder atender da melhor forma possível. Sacrifício no bom sentido, porque sacrifício não quer dizer que você está fazendo coisas que você está se violentando, não, muito pelo contrário. É em detrimento de uma outra ação
que você faz o seu sacrifício, mas de bom grado, né? O sacrifício, ele é maravilhoso, porque quando você vê que você se poupa de fazer alguma coisa, mas você vê um resultado lá na frente, é um sacrifício muito gratificante, né? Você está alcançando os objetivos. Qual é o sacrifício que eu tenho ali? Vou dar um exemplo simples. Às vezes eu poderia estar em outro lugar, passeando, me divertindo, ou indo ao shopping, aí tomar um chá, fazer uma... E eu não consigo fazer isso, porque a minha vida ela tem o propósito de fazer a melhoria de um hospital. Eu convivo com aquilo dia a dia. Eu recebo no meu celular os pedidos, daquilo que eu posso ajudar. Ajudar não é uma ajuda financeira, nem política, nada. Ajudar com o coração. Porque o CHS ele precisa de humanização. Ele precisa de pessoas que acreditem no projeto. E eu também tive muitas surpresas lá dentro. Porque quando você entra num projeto desse, né, você fala, nossa, o que eu vou encontrar? Porque eu não sabia, aquilo lá era uma caixa de surpresas. Encontrei alguns problemas? Encontrei muitos, mas encontrei muitas coisas boas. Um corpo clínico maravilhoso. Profissionais capacitados. Então, o seu propósito, ele te traz tanta alegria que ele não é mais sacrifício, entende? É uma alegria tão grande que dia a dia você vai criando uma energia, acho que é uma energia até espiritual, para se conseguir outros objetivos. Deixa eu te perguntar uma coisa dentro desta linha. Por exemplo, você acha, o quanto você acha que os seus valores guiam, eles servem de guia para que você assuma e faça todo esse sacrifício para alcançar o seu propósito? Você acha que realmente os valores são um guia para isso? Cada um tem seus valores, né? Eu não posso dizer que o meu vizinho tem os mesmos valores, mas para mim, o valor da ética, de olhar o próximo, de ter amor ao próximo, de ser humilde, principalmente, de se colocar no lugar do outro, né? E de poder fazer alguma coisa para o próximo, trazer melhorias. E você vê, eu estou num ambiente, eu não sou médica, eu sou advogada, eu faço gestão delegada de hospitais, mas você se envolve no ponto que você olha assim, quais são os valores dessas pessoas? Porque quando eu viro para o outro lado, que vejo a parte técnica de enfermeiras, elas têm os mesmos valores que eu. E às vezes até talvez mais, porque eu vejo os trabalhos que elas fazem, o pessoal da oncologia, da hemodiálise, que você não faz ideia do que tem lá dentro. Entende? Das pessoas se darem e ter amor ao próximo. Quando você fala de saúde, você toca na parte mais frágil do ser humano. Que sem saúde a gente não vai em lugar nenhum. A gente tem a agradecer. Maricela, você acha que o propósito das pessoas, ele determina atitudes e as ações das pessoas? Se elas tiverem a certeza do propósito delas, ela com certeza ela determina. Porque, olha, eu não estou falando do hospital, mas uma dona de casa, eu vou dar um outro exemplo totalmente diferente. Se a dona de casa ela tem um propósito de ser mãe, criar os filhos dela, entende? Dentro do lar dela, ela tem um propósito, ela quer ficar com os filhos. Isso não é errado. Ela não quer, ela quer ser a mãe e quer ficar em casa, olhar os filhos. Isso é um propósito dela, o propósito é de cada um. O importante é que a pessoa tenha esse propósito, que ela saiba para o que ela quer da vida, porque sem propósito
a gente não chega em lugar nenhum, entende? E ele não precisa nascer criança e nem adolescente. Você pode criar um propósito na meia-idade, descobrir que tudo que você quer na vida, você consegue. Querer é poder. Isso que você está falando é super importante, porque certamente algumas pessoas que estão nos acompanhando podem perguntar, puxa, mas nem todo mundo teve a oportunidade de, quando era criança, ter nascido num berço de ouro, ter tido a orientação que deveria. E você acha assim que mesmo as pessoas que não tiveram essa oportunidade, quando criança, elas podem resgatar, elas podem conhecer os valores, vendo exemplos e se espelhando em algumas pessoas como referência? Com certeza. Eu acho que o que a gente precisa, esses adolescentes, porque hoje a facilidade de você saber entre o certo e o errado, ela é muito maior, né? Hoje nós temos a internet aí, segue os... você tem os caminhos muito mais fáceis, né? Não é falta de informação, né? Não é. É vontade, ter princípios. As pessoas têm que aprender a ter princípios. Tem que ter moral, tem que ter firmeza. Porque eu acho o seguinte, eu conheço muita gente que não tinha oportunidade na vida quando criança e hoje são grandes personalidades. Ele tinha o propósito no íntimo dele, fazer o bem para ele mesmo. O bem não quer dizer que só faça o bem para o próximo, não. Faz alguma coisa que te faça bem, que cresça você, que você cresça. Que você... Se você não estiver bem, como é que você vai fazer bem para... Exatamente. E outra, você dia a dia, você tem que ter um estímulo. Porque se você falar, eu moro num lugar simples, eu não tenho estímulo, não, você tem sim. Porque se você pensar que você mora lá e não está satisfeito, já é um estímulo para você sair daquilo. Então, você tem que estudar. Porque a gente é o que na vida? Qual é o maior valor que a gente tem na vida? É um diploma. Esse ninguém tira, porque dinheiro muda de mão. Né? O conhecimento, né? Conhecimento ninguém tira da gente. Isso é uma coisa adquirida para o resto da vida. Então, olha, hoje você tem oportunidade para estudar, entende? Você tem oportunidades de trabalho, é só querer. Só querer. Esse negócio de falar, tem um monte de desempregados. Tem, não resta a menor dúvida. A situação não está fácil. Mas, eu digo, quem quer, faz a diferença. Deixa eu aproveitar esse gancho. Você é uma empresária de sucesso, sabe bem como as coisas acontecem. Como você considera a importância do propósito nas empresas, nas equipes, na liderança? Olha, eu acho o seguinte, hoje até que nós melhoramos muito, né? Porque antigamente não tinha essas equipes, não tinha um RH bem montado. Hoje a gente já enxerga as empresas assim bem estruturadas. Eu acho que existem empresas que fazem capacitação profissional, entende? Fazem o treinamento de liderança. Então, hoje, as empresas, não vou dizer que são todas, mas muitas delas hoje investem nos seus funcionários. Hoje os funcionários têm ele entra com uma profissão, mas ele tem um degrau para poder subir na empresa, dependendo do tamanho da empresa, ou eles dão realmente para você a oportunidade de você ser você, crescer, estudar, porque aquela empresa que não investe no seu funcionário, ela não existe mais no mercado. Isso, as empresas precisam fazer uma reflexão também.
Negócio de empresa que usa o funcionário, não. Hoje, todos nós temos que formar uma equipe com a capacidade de produção, a capacidade intelectual, você entende? De crescer. Hoje, uma boa empresa é uma empresa que trabalha em equipe. Tá, eu vou fazer mais uma perguntinha, mas enquanto isso nós vamos tomar uma água. A gente volta em alguns segundos, tá bem? Ótimo. Estamos apresentando Trajetória com Propósito. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Voltando aqui, Maristela. Pois não. Você estava falando da importância hoje que as empresas fornecem treinamento, que tem o RH estruturado e tudo mais. Mas eu volto à pergunta inicial para você. A importância de uma empresa ter determinado seu propósito, porque às vezes a gente encontra alguns líderes que vão trabalhando e movimentam a equipe, mas não tem nem conhecimento de qual é o propósito da empresa. Você concorda? Não, dependendo da empresa, né? Dependendo de quem também toca a empresa, né? Do empresário que é, de como que ele pensa, né? Eu acho que quando você monta uma empresa, você já começa a ter um propósito, né? Por que você montou uma empresa? Então, você sabe, no mínimo, por que você montou. Eu digo para você que eu já enfrentei muitas vezes, né, fazendo consultoria em empresas, que apesar de ter esse propósito definido, ele não era difundido. O que eu me refiro é a importância que tem das pessoas que trabalham, dos líderes, saberem qual o propósito da empresa e das equipes também terem esse conhecimento para ter um envolvimento maior. Eu acho o seguinte, às vezes você começa com um propósito e por questões financeiras, por outras questões que não têm a ver com o seu propósito, você acaba desviando seu foco. Isso é importante. Isso é muito importante, porque às vezes você começa... quando você monta uma empresa, você tem uma gama de oportunidades. E às vezes aquele propósito que você queria naquele momento, ele não se encaixa naquele momento financeiro. Às vezes você tem outros projetos que vão desviando o seu propósito, né? E até a própria empresa, até quando você fala dos funcionários, eles vêm com a cabeça do empresário. Então, eles acabam até se diluindo. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma gestão e voltar. Agora, se o seu propósito do inicial também não está dando certo, você pensa que o seu projeto, seu propósito, talvez de vontade de fazer, ele não venha, naquele momento, ser o fator principal da sua empresa. Porque você tem que ganhar dinheiro, né? O setor financeiro ele precisa render, você tem que gerar emprego, você tem que investir no funcionário. Então, que você tem os outros propósitos que não eram o seu, entende? Mas acabam sendo seus. É circunstancial, né? Circunstancial. Então aí também... Não quer dizer que você também não possa mudar o seu propósito, né? É isso que eu queria dizer também. Não quer dizer que você não possa ressignificar. Exatamente. Né? Algumas coisas que eram importantes num determinado momento, com a experiência, com a vivência, você pode reavaliar e ressignificar, não é? Com certeza. É a mesma coisa, você vai no cabeleireiro, né? Você vai e você tem um propósito de ficar morena e, de repente, você acha que o loiro fica melhor. Seu propósito, eu estou dando um exemplo até caseiro, né? Então, você pode se reciclar. Você não vai deixar de ser você mesmo, mas você vai inovar e vai melhorar. Talvez o seu propósito naquele momento ele foi muito significativo, mas a vida, a forma com que as coisas têm acontecido, você tem também que se adaptar e criar outros propósitos. O propósito não é estático.
É desde que você obedeça aos seus valores, né? Naquilo que você acredita. Maristela, então, resumindo isso, vamos ver se você concorda comigo, né? Tem algumas coisas essenciais: integridade, autoconfiança, foco. Isso tudo vai te trazer o quê? Uma saúde psicológica, não é? Porque nos momentos de pandemia, com tudo que a gente está passando, com todas as mudanças que a gente está tendo que enfrentar, acho que é muito importante a gente deixar também essa dica para o pessoal, né? Por exemplo, as empresas, os próprios líderes, eles tinham um contato muito pessoal. E é diferente quando você vê pelos gestos das pessoas e tudo, você pode até entender. E virtualmente é diferente. Hoje as pessoas trabalham, o filhinho chora, tem que parar às vezes numa reunião virtual. Então, tem que ter um amadurecimento e uma compreensão da liderança para que seja humanizado, como você bem falou no meio da nossa conversa, né? Agora, uma coisa que é muito, muito, muito importante, é fundamental, no meu ponto de vista, e eu gostaria de saber se você concorda, né? Você só pode encontrar o seu propósito, definir os seus objetivos, se você fizer uma autoanálise, se você tiver um autoconhecimento, porque senão você vai ficar se baseando só nas coisas dos outros, né? Nas coisas que você vê. Então, como você é? Como exatamente você se conhece? Né? Porque se você não se conhecer, você não vai ter oportunidade de melhorar, não é verdade? Concorda com isso? Eu acho que não é só isso, sabe? Com essa pandemia, nós voltamos todos para casa e fomos viver uma vida totalmente diferente, que a gente já tinha saído e não tinha voltado mais. E não se enxergou. A família não se enxergou, porque era bom dia, boa tarde, até o final de semana, porque um saiu um horário, outro saiu outro. De repente, nós voltamos todos para casa para fazer essa convivência. Foi um momento muito difícil, mas um momento de reflexão, de contato, de aprendizado, uma sensação de ansiedade, alteração de sono, desesperança, depressão, tudo isso. A pandemia é ruim, mas ela trouxe uma reflexão para dentro da gente, da importância da família, entende? E como viver novamente todos esses processos. Ok. Revisar, né? Fazer uma revisão geral aí. E aí que eu chamo do autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente acha que se conhece em situações diferentes, você vê que você tem reações que nem você imaginava que poderia ter, né? Então, a resiliência, né? É importantíssimo. Porque hoje você tem que trabalhar em home office, você tem que cuidar do filho ao lado, né? Cozinhar, e às vezes tem um idoso em casa, né? Que você tem que dar atenção para tomar todos os cuidados. É uma experiência muito diferente daquela que nós estávamos acostumados, mas eu acho que trouxe valores importantes, como voltar muito para a família. Fazia muito tempo que as pessoas não olhavam a família, não conviviam realmente no mesmo local, e a gente precisou fazer toda essa experiência, né? A fórceps, né? Porque essa pandemia veio, fora que as pessoas que perderam todos os seus entes queridos, que a perda é uma coisa muito ruim, dessa forma que está acontecendo, né? Então, as pessoas precisam de autoajuda, precisam de controle, entende? Precisam olhar mais o próximo, dar valores. Existem valores que a gente nem deixava de lado e hoje nós estamos valorizando. E muita coisa tem acontecido assim. Quando houve a primeira sensação, eu não sei se você está lembrada, que todo mundo foi arrumar a sua casa. Então, a construção civil no alto
na autoconstrução, todo mundo resolveu arrumar sua casinha. E acho que talvez fosse era uma coisa que poderiam deixar para depois, vai. Não era prioridade, né? Não era prioridade, porque todo mundo acabava viajando, indo em festas e as coisas. Quando houve a pandemia, a autoconstrução deu um salto. Então, você vê... Você sabe muito bem disso, né? Porque você é da área. É verdade. Mas era, assim, uma coisa absurda. Assim, tem todo mundo querendo arrumar a sua casa. Então, é a volta para casa, literalmente. Entendeu? E a parte psicológica também da convivência no lar. Né? Da convivência com o marido, com o filho, com a avó... E viver, às vezes, em espaços pequenos e poder controlar tudo isso. É um exercício de sabedoria isso. Eu ficaria aqui a noite inteira conversando, mas nós temos aqui mais alguns minutinhos e eu gostaria de aproveitar toda essa sua experiência, né? Esse coração maravilhoso que você tem e gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vivo a minha vida intensamente. Eu tenho família, hoje eu sou avó, tenho um netinho de 2 meses. É uma sensação também totalmente diferente, né? Mas eu me enxergo como fosse uma família com as outras famílias. Amar ao próximo, respeitar os limites, principalmente agora, né, que a gente convive todo mundo junto, saber entender o outro, né, ser humilde. Humildade é fundamental na vida da gente, porque nós não somos ninguém. Nós somos do pó e no pó nascemos do pó e vamos virar pó. Né? O que você puder fazer de bem, faça. Faça para você mesmo, entende? Tudo que o seu coração sentir, faça. É muito importante você ser você mesmo. Sempre sonhe, nunca deixe de sonhar. Mas atrás desse sonho, tem um propósito. E você vá atrás dele. Seja a idade que for, recomece. A gente não nasce aprendendo tudo e nem acertando a vida logo no começo, não. A vida é de erros e acertos. Mas corra atrás do seu sonho. Seja feliz. Dê risadas. Aproveite o tempo e a vida a cada minuto. Ela é preciosa. Pense em Deus. Eu tenho um Deus meu no coração. Cada um tem o seu. E Deus é um só para todos, de formas diferentes. Acredite, tenha fé, tenha vontade de viver. A vida é um desafio, nada é por acaso. Ok, Maristela, olha, maravilhosa a sua contribuição. Eu tenho certeza que você tocou no coração de muita gente e agradeço demais por você ter aceitado esse convite, ter ficado com a gente nesses momentos tão importantes. Muito obrigada, muito sucesso para você e até uma próxima. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Miriam. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. O mundo, ele é maravilhoso. Viver é sensacional. Saber viver é melhor ainda. Entende? Eu quero deixar um abraço para todos e dizer que estou sempre por aí. Tá? Trabalhando sempre, sempre. E com muita alegria. A minha vida se chama trabalho, acho. Um beijo para todos. Então, Maristela. Um beijo. Até mais. Um beijo. Tchau.
Pessoal, eu espero que esse projeto de trajetória com propósito possa contribuir, né? Nem se for um pouquinho, uma palavrinha, um gesto, em algum momento da sua vida, né? E eu quero deixar aqui os meus agradecimentos para a Maristela Honda, para o pessoal da equipe da RMS News, que tanto contribuiu para que a gente pudesse estar aqui ao vivo e em cores, né? Também eu quero agradecer o espaço do professor Cris, o espaço de canto, que é onde eu estou fazendo aqui esta apresentação. E, por favor, contem conosco, né? Compartilhem os nossos programas, e a partir desta semana, todas as quartas-feiras, às 21 horas, estaremos aqui pelo portal rmsnews.com.br. Até a próxima. O portal rmsnews.com.br apresentou Trajetória com Propósito, talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Disponível nas redes sociais, YouTube e Facebook, do portal rmsnews.com.br. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Trajetória com Propósito.